NFL Etc. 280, terça-feira, 28 de julho de 2026. Eu sou o Ticas e, apesar dos problemas técnicos, estamos ao vivo mais uma vez para este primeiro giro do Training Camp 2026. E eu já chego aqui aproveitando para agradecer, primeiro, ao pessoal que está aqui no chat já dando a moral, apesar do nosso atraso e dos problemas técnicos que enfrentamos. E segundo, chego aqui uma semana depois do último episódio, mas um ano mais velho. Como é que pode, né? E só uma semana que eu tava aqui e eu chego um ano mais velho. Então eu aproveito para agradecer de coração a todos os votos de feliz aniversário recebidos no último domingo, quando aniversariei, principalmente os da diretoria, a galera que fica mais pertinho, mais colada com a gente, mas também a galera que se manifestou com um post safado lá no Instagram, que a gente compartilhou a arte maravilhosa produzida por Fernando Palácios em minha homenagem. Então, agradeço a todos pelos votos, pelos abraços, fiquei muito feliz com a resposta da galera. Muito obrigado para os apoiadores novos, para os antigos, para a galera da audiência. Vocês fizeram o meu dia mais feliz. E quem me deu parabéns pessoalmente foi quem? Foi ele, nosso profundo conhecedor das profundezas da mente humana, com quem eu tive a honra de dividir a mesa do boteco e algumas geladas comemorando meu aniversário no último sábado, o torcedor mais motivado após o discurso de abertura do training camp do seu head coach, é ele, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal, curtiu o discurso do velho John Harbaugh pro seu New York Giants? Seu New York Giants! O New York Giants! Deu vontade de levantar, atravessar a parede e sair quebrando tudo ou não deu? Conta pra mim. Fala, meus amigos do NFL Etc. Apesar desse pequeno ranço do pauteiro em relação ao John Harbaugh, sim, eu gostei, gente. Vocês têm que decidir o que vocês querem. Se a pessoa faz discurso lá da galinha e da águia, vocês acham ruim. Se o cara faz um discurso mais moderado, vocês acham ruim. Não dá pra todo mundo ter aquela mesma energia que a gente vê no Detroit Lions. Não é todo head coach, é o estilo, Ticas. Estilo de gestão que é diferente, entendeu? Mas eu não vou entrar nessa seara porque eu sei que existe uma história aí, né? E nem sempre falar de ex é fácil, é tranquilo, né? Então, às vezes, emoções afloram. Então, vamos ver o que ele vai fazer aí, o que ele vai aprontar esse ano. Não vou medir o Harbaugh por um mero discurso. Eu solidarizei porque quem nunca esteve perante uma plateia e você não preparou direito o discurso, ou você só fez aqueles tópicos mentais, aí quando você começa a discursar, você esquece qual é o próximo e você fica repetindo uma mesma frase, esperando um feedback, e o feedback não vem. Então, assim, solidarizo. Agora, eu vou, apesar de solidarizar com o John Harbaugh passando essa vergonha, eu vou ter que mudar a sua introdução aqui no NFL Etc. Por quê? De profundo conhecedor das profundezas da mente humana para profundo passador de pano para tudo que apronta os New York Giants, porque é incrível você passar pano para esse discurso vergonhoso do John Harbaugh no primeiro dia do training camp, né? Faça-me o favor. E já que hoje, excepcionalmente, o nosso Oli é o integrante da vez ausente em virtude das amarras do capitalismo, quem se desamarrou dessas amarras foi ela, nossa quarta elementa, nossa produtora, editora e presença VIP, Geisiane Carneiro, a nossa Gei. Fala, Gei. Bem-vinda de volta, como que tá a vida? Animada para esse training camp? Animada para a temporada, para o jogo do seu Cowboys no Brasil? Como que você tá? Fala, galera. Fala, Ticas. Magal. Tô bem, tô aqui substituindo meu amigo Oli. Feliz em estar com vocês aqui essa noite, apesar dos contratempos, estamos aí. E eu não tava tão animada, porém o meu quarterback apareceu com uma camisa de campeão do Super Bowl. Aí a gente faz o quê? Eu e os meus 3 colegas, né, de NFL diretoria, a gente se ilude como sempre. Então, estamos aí aguardando, contando os domingos para começar a nossa queridíssima NFL. Pois é, e a cara do deck nem queima, né? Impressionante como o pessoal do seu time gosta do holofote. E já que você citou a editoria, além do Joel Henrique, a quem demos as boas-vindas ao Vivaço na semana passada, tivemos a alegria de receber mais 2 novos apoiadores no NFL Etc. Diretoria, inclusive um companheiro de Dallas Cowboys da Gei, o nosso Andrei Rocha. Então, seja muito bem-vindo. E também o Guilherme Martins, representante da torcida do Broncão da Massa. Provavelmente a torcida do Denver Broncos, a gente tem que observar, a torcida que mais cresce no NFL de diretoria ultimamente, se bem que o Cowboys há um pouquíssimo tempo atrás não tinha nenhum representante e de repente começou a ter vários para alegria do nosso Magal. Então, muito obrigado pela moral, sejam muito bem-vindos. O Andrei Rocha, eu sei que tem participação direta da nossa Gei, então muito obrigado a você também, Gei. Valeu, Gui, valeu, Andrei.
E vamos que vamos, o nosso Fantasy está com inscrições abertas, então ainda dá tempo de você participar. Estamos naquela fase de organizar as nossas ligas, as nossas divisões. Então, façam como o Joel, como o Guilherme, como o Andrei. Vão lá no apoia.se/NFL, etc. Na faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. Você será incluído no grupo NFL de Editoria, participa do nosso Fantasy e ajuda o nosso podcast a ter menos contratempos como os que tivemos hoje, tá? Se não quiser ajudar todo mês, pode ajudar uma vez só, através do nosso Pixetra, chave nfletcetera.podcast@gmail.com. Se pingar um capilé pra nós, aproveita, manda um salve nas observações, manda um alô, que a gente lê aqui ao vivaço. Beleza? O Lelinho tá me dando parabéns atrasado, aqui eu agradeço, falou que a vida tá corrida, né? Eu sei, tá atrasado com o grupo, tô ciente. Mais uma vez, mandar o meu muito obrigado pra galera que insistiu e continuou aqui no chat, apesar dos contratempos, e o Vitinho Leme, o mais novo comentador aqui, acompanhando a gente na live. Um abraço para ele também. Trabalhar daquele jeito que você já conhece, esquema tradicional, começando o training camp, então tem que manter a tradição. Headlines, treta na TL e TD ou Fumble. Vamos que vamos, começando por ele, nosso Jacobão da massa, Jacob Brissett. Começou ali o training camp fazendo um mini hold-in, ele fazia tudo, ele treinava, ele não ia para os drills 11 contra 11 no campo. E aí ele conseguiu o que ele queria. Saiu o contratinho, saiu a renovação. Ele estava previsto de receber $1,5 milhão garantidos essa temporada, podendo chegar até 5,39 milhões se ele batesse todas as metas. E ele pulou com essa renovação para $15,5 milhões de salário base, podendo chegar até $21 milhões com bônus, nada mal, né? Mas Jacob Brissett, $15,5 milhões, vamos trabalhar com garantido. Merece ou não merece? Não merece não, né, cara? Me espanta a capacidade que esse time tem de gastar dinheiro em bagre. Sou honesto aqui, né, cara? Jacob Brissett, me desculpar. O problema também, né, Ticas, é assim, qual é a opção? Qual que é a alternativa que eles têm, né? E infelizmente, tá? Eu digo infelizmente, você vai ter essa tempestade perfeita de, se você é um jogador mediano para baixo e você tá num time que não tem perspectiva de ter alguém bom na sua posição, as opções que esse time tem são te pagar um valor ou ir para mercado. E aí esses times acabam fazendo isso. Aí você tem um monte de gente que é mediano para baixo, recebendo salários muito altos, que na minha visão, você pagar 15 milhões no Jacob Brissett, cara, mas o que vai se fazer, né? Tá disputando lá com o Gardner Minshew, com outro calouro lá, que ninguém sabe o que vai dar. Aí realmente é melhor você apostar no Brissettão. Agora, tem futuro isso aí? Não tem. Detalhe, pra mim isso aí é dinheiro morto. Não sei se é meme, mas o outro calouro lá, lançaram no NFL de Editoria mais cedo, que completando quase uma semana de training camp, ele ainda não conseguiu completar um passe mais longo do que 5 jardas. Não sei se é verdade, mas se tá na internet, deve ser, né? Não vale, né, como o Magal falou, mas acho que como ele vai ser provavelmente o quarterback número 1, eles tiveram que fazer essa adaptação para não ter um QB número 1 que tá ganhando miseravelmente lá, muito abaixo, né, acho que até pro time isso não é legal. Então eles tiveram que fazer essa equiparação, não é uma coisa de muito risco, porque é um aninho ali só para realmente manutenção, acho que foi uma jogada de manutenção do time, mas o que me espantou mais é porque perguntaram para ele, né, porque ele, claro, né, teve esse aumento, o pessoal ficou questionando se valia ou não valia, e perguntaram para ele o que ele achava disso, e ele falou que ele não poderia se importar menos, ou seja, né, o acordo foi feito, não posso me importar menos, então ele não tá nem aí porque o povo tá falando, digamos que a aura, né, a aura de quarterback talentoso e polêmica ele já tem, agora é ver o que ele vai fazer esse ano aí com esse aumentinho que ele ganhou aí. 2 pontos para finalizar esse tópico. Primeiro, eu acho que dentre os titulares, tirando um calor ou outro que assuma, provavelmente ele é o menor salário, esse base aí de 15 milhões. Acho que não tem nenhum quarterback titular que ganha menos do que esses 15 milhões aí para jogar um aninho de titular. E aí tem que cobrar mesmo, porque se 15 já é baixo, imagina ele entrar em campo por $1,5 milhão, podendo chegar a 5 se bater meta, e provavelmente com esse timinho do Cardinals
Não vai bater meta também. Segundo ponto, na carreira inteira até agora, e olha que ele teve algumas fases titular, mas sempre assumindo, né? Não começando como titular, se bem que eu acho que o ano no Colts ele até começou como titular. Ele tinha acumulado, até essa renovação, cerca de 52 milhões de dólares totais de ganho na carreira. Então, só esse ano de 15, ele já aumentou praticamente 28 a 30% aí dos ganhos que ele tinha até agora. Tá certo de brigar, para ser titular ele tinha que cobrar mesmo. É mercado. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre números do mercado, e aí ele estava mais do que certo de brigar. Ainda acho que ficou um pouquinho abaixo do que ele poderia ganhar, mas muito melhor do que 1,5 milhão. Tá certo o nosso Jacobão, e muito provavelmente titular contra Gardner Minshew ganhando 5 milhões, ou Carson Beck ganhando salário de calouro, ele, semana 1, vai ser o starter garantido. Renovação de Jamanta. O Jalen Carter foi renovado por 4 anos e 152 milhões de dólares. 106 milhões garantidos e alguns bônus para chegar até 160, ultrapassando assim o Jeffrey Simmons, que a gente trouxe a notícia algumas semanas atrás, que tinha batido o recorde de defensive tackle mais bem pago da história, e esse cara agora é o Jalen Carter. Jeffrey Simmons está na faixa dos 35,75 milhões de dólares por ano, o Jalen Carter acabou de bater 38 milhões de dólares anuais com a sua renovação no Eagles. E esse, merece ou não merece? Ó, Ticas, você me perguntando isso hoje, eu digo que merece. Eu digo que é um cara que tá entrando nele, é um talento geracional aí que tem chances, né, de daqui a uns anos esse contrato dele ser uma barganha. Mas é um contrato de risco para qualquer jogador em qualquer time, né? Você fazer um contrato nessa extensão, nesse valor, é um tiro no futuro, né? Então, assim, eles estão apostando muito nele. Mas, assim, é aquela coisa que não dá, né? Não dá pra ser engenheiro de obra pronta, como você gosta de falar. Então, pode ser que daqui a um tempo a gente veja, nossa, foi uma barganha o que pagaram por ele, mas a gente não tem como saber. É um contrato de risco, mas hoje, na minha opinião, ele merece, tá merecendo. Eu acho que ele é se não o melhor defensor aí na liga atualmente. A questão do meu querido Vita Véia e do Jalen Carter é porque, do lado do Bucks, esse movimento é um movimento muito difícil de você gerenciar. Porque o mercado está meio aquecido, né? Apesar de ter sido um roubo, vamos ser honestos, mas o Giants fez uma excelente venda do Dexter Lawrence, o que puxou o mercado para cima, né? E a situação do Vita Véia, ela acaba sendo impactada pela questão do Jalen Carter. A gente não tinha comentado ainda do Vita Véia. O Vita Véia, antes do anúncio da renovação do Jalen Carter, oficializou um pedido de troca lá no Bucks. Ele está no último ano de contrato, previsto de ganhar 17 milhões. O Jalen Carter renovou por 38. Quem está ali no top 10, top 12, está ganhando 22 a 24. E o Vita Véia estava previsto de ganhar 17. Então esse é o contexto do pedido de troca que veio justamente antes. Quem renova antes economiza, gente. Vamos lembrar. Agora que o Jalen Carter refez aí o topo da pirâmide, provavelmente quem vem atrás vai ter que ganhar mais também. Mas era o ponto que eu ia chegar. A situação do Vita Véia já está atrasada. Por quê? Porque ele já está entrando no último ano. Então, esse é aquele ano que você fala, vou te manter aqui, vamos renovar para você ficar mais tempo, ou eu vou só usar esse último ano seu e depois vida que segue. Qual que é o problema? O problema é que, diferente do Dexter Lawrence, o Vita Véia, ele lidera algumas estatísticas importantes da posição dele. E aí, qual que é a lógica de todo mundo? Bom, se pro Dexter Lawrence o valor foi alto, o Vita Véia falou, meu amigo, agora o mercado acabou de aquecer para mim. Porque eles vão ter que fazer uma negociação cara. E temos que lembrar o seguinte, a cabeça do gestor é uma cabeça de grana, não é uma cabeça de torcedor. Ele está olhando ali para investimento, ou para usar o inglês necessário, para os assets, né? Então é isso que ele está olhando, ele não vê pessoas. Então ele está olhando assim, eu tenho um cara que é antigo, mas que é líder de várias estatísticas importantes, ele está no último ano dele. Se eu sinalizar que eu não vou renovar com ele, pode ser que ele não jogue um bom último ano, e isso seja um péssimo investimento para mim. Se eu renovo ele, eu estou falando de uma posição que o cara não rende muitos anos na NFL. Então eu posso renovar um cara caro que vai virar um elefante branco para mim, sem nenhuma referência aí ao tamanho do Vita Véia. E aí, aonde que o Jalen Carter entra? Ele entra exatamente nesse meio. Ele falou assim, olha, eu não sou tão
top de estatísticas quanto um Vita Veia, mas eu tô melhor fisicamente, eu sou um prospecto melhor pensando no futuro do que o Dexter Lawrence. Então, apesar de parecer uma grana enorme, é um mercado que está aquecido e que tem poucas opções. Então, acho que merece o Jalen Carter, considerando esse cenário todo. E esse cenário dele bota pressão em cima da situação do Vita Veia. Porque, sinceramente, qualquer movimento eu entenderia. Se você optar por manter ele, você está dizendo assim, é um cara que é consistente ali no meio da linha, ter gente consistente no meio da linha é importante, porque é uma área ali do jogo que o cara demora a ganhar experiência. Então, pensando no Bucks como um todo, é uma boa opção manter ele ali. O problema é, se eu vou para o outro caminho e eu vou trocar, eu tenho que aproveitar essa janela de mercado aquecido para poder fazer uma grana em cima do Vita Veia. E com certeza, Ticas, o que não falta é time na NFL olhando pro Vita Veia e pensando, esse aqui na minha linha, hein? Esse aqui no meu miolo, eu ia querer. E tem time com cap para fazer isso, entendeu? Então eu acho que esse mercado ficou mais complicado. E eu não sei, sendo muito honesto, se eu manteria o Vita Veia, não. Apesar dele ser muito bom em termos de estatística. Mas quando o cara pensa em grana, em comprometimento, em futuro, é uma aposta bem complicada de fazer, entendeu? Apesar de eu adorar ele. Bom, eu vou te falar que eu entendo de tape de DT jogando aí. Eu sei a diferença de um Quinnen Williams da vida para um Vita Veia? Não sei. Só sei que o nome do Vita Veia é muito mais legal. Me surpreende nessa notícia 2 pontos. Nessas duas, na verdade. Primeiro, quando o Eagles renovou lá o Jordan Davis, que é o outro gigante da linha, por 20 alto, começou-se a cogitar que o Jalen Carter seria alvo de uma possível troca, que a prioridade seria o Jordan Davis. E o Jalen Carter, por quê? Vamos lembrar, pouco tempo atrás estava operando os 2 ombros no meio da temporada. Bem operação, né? Estava fazendo um procedimento cirúrgico, mas leve, mas estava fazendo isso. Cuspiu na cara do Dak Prescott na estreia da temporada. Aí não pegou suspensão, porque como ele nem jogou direito, foi... Lembra? Foi considerado que aquela ejeção já era suspensão, então não tinha mais o que punir. Tem essas coisinhas extra-campo aí rondando. Então não esperava, confesso que eu fiquei surpreso. O Eagles não é de dar mole e de emocionar com o contrato. O Jalen Carter renovar e já ser o mais bem pago da posição, me surpreendeu. Mas é igual a gente tá falando. Como disse o Magal, prospecto, né? Potencial... É jovem ainda, primeira renovação, vai jogar muito tempo ainda, é longe. O que me surpreende também no caso do Vita Veia, porque o Vita Veia, com perdão do trocadilho, 31 anos, já não é mais aquele jovenzinho, já tá veia mesmo. Ele tem interesse de voltar pro estado de origem, Califórnia, quer ir pra Costa Oeste, então vai ter lá, vai bater no 49ers, vai bater no Rams, o Rams não tá precisando agora, né? Vai bater no Las Vegas, será que vale a pena? Para ganhar quanto a mais? E esses outros times interessados, eles vão dar uma pique, renovar um contrato e ainda pegar um jogador com 31 anos, tem um históricozinho de lesão aí também. DT sofre, tá? Não tem longevidade igual ao defensive end, não. O defensive tackle sofre muito mais. Longevidade menor. Então não sei, achei os movimentos bem esquisitos. Eu acho que o do Vita Veia é o clássico fazer pressão, ainda mais vendo que o Baker Mayfield deve estar a essa altura fazendo de tudo para renovar, apesar dele ter falado que a deadline dele seria o início do training camp. Ele é prioridade, provavelmente, do Bucks. Ele não vai... O Vita Veia olhou pro Baker Mayfield e falou assim, pô, se renovar ele por um caminhão de dinheiro, não vai sobrar para mim. Então vou pedir uma troca de uma vez, vou fazer uma pressãozinha e ver se o meu sai antes. Do que realmente uma possibilidade de um time oferecer pique, renovação e ainda levar um jogador nessa altura da carreira. Então... Jalen Carter me surpreende, o Vita Veia nem tanto, contando que ele não queira sair de fato, que ele esteja pensando só em fazer pressão. E ainda falando de DTs, a boa notícia da semana foi que o Nnamdi Madubuike, que está aí nos top 10, o DT do Ravens, perigando aposentar por conta de lesão no pescoço, foi declarado apto. Passou pela junta médica, ainda está na pup list, na Play Unable to Perform, mas está liberado já para o training camp. Então parece que não vai precisar aposentar, vai poder jogar o seu contrato e vai fazer diferença na defesa do Ravens, porque quando ele saiu ano passado ele fez muita falta. Além da alegria que a gente fica de um jogador jovem desse jeito não ver a sua carreira antecipada, sua aposentadoria antecipada por conta de lesão no pescoço, que é uma lesão muito séria. Então,
boa notícia para a torcida do Baltimore Ravens, na qual me incluo. Mandando um alô pro Washington Ferreira, que demorou, mas achou a nossa live. Tivemos vários problemas, que bom que você encontrou. Flávio Escolástico também chegou mandando o seu boa noite. E o Vitinho Leme, cheio de ódio no coração, disse que o Jalen Carter deveria estar preso. Calma aí, cara, calma. Infelizmente, training camp também é tempo de lesões. E quem começou mal, quem tá com a bruxa solta este ano, tudo indica que é o Carolina Panthers, pra tristeza do nosso queridíssimo Anderson Forlinho. Um beijo pra ele. Foi um dos primeiros times a se apresentar pro training camp, já que vai jogar junto do Cardinals o famigerado Hall of Fame Game. E aí, de saída, já primeiro treino, perdeu o linebacker Nick Scotton, que rompeu o LCA e tá fora da temporada. Anteriormente, nos treinos de off-season, tinha perdido o right tackle, o Taylor Moton, e esse caso foi específico, hein? Problema de coágulo no sangue gerou uma embolia pulmonar, tá fora da temporada também. Hoje, terça-feira, dia desta gravação, estavam treinando e o tight end Mitchell Evans foi retirado do campo de maca por uma lesão no tornozelo. O Dave Canales, depois do treino, disse que não preocupa, que não é sério. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O left tackle, o Ikem Ekwonu, tinha rompido o tendão patelar lá em janeiro, naquele jogo de playoff contra o Rams, e ainda não está apto a voltar. Tem esperança dele voltar no meio da temporada, mas training camp e semana 1, ele ainda não está recuperado, está fora. E é assim que a gente vê um time que está num projeto bacana, vai evoluindo de pouquinho em pouquinho, e de repente, numa primeira semana de training camp, parece que vem um balde de água fria. Olha o tanto de lesão. Essa esperança vai virando pó, porque do nível de um titular para um reserva, você sabe que não se mantém. Já começa mais desanimado mesmo, né? Muito triste, né? Mas assim, se você for parar para pensar, é melhor você ter lesão logo no início da temporada e já fazer os ajustes que você precisar no início do training camp, do que você ter, por exemplo, na semana 1. Que aí você passou playbook, treinou, contou com aquela galera o tempo todo. Óbvio que você não quer ter lesão em momento nenhum. Mas já que vai ter, é melhor ter agora. De fato, a quantidade de lesões chama atenção, né? Porque é um período muito curto e teve muita lesão. Ainda assim, a gente precisa considerar que esse tempo entre janeiro, né, que foi a última participação efetiva aí, até agora, parece um tempo longo para a gente que está esperando, mas não necessariamente é um tempo longo para a recuperação. Dependendo do desgaste que o atleta teve e, obviamente, do comportamento do atleta durante esse período, né, que também é uma questão, não é suficiente para o cara dar aquela recuperada de fato, voltar 100%. Né? Pensa que tem um monte de pequenas lesõezinhas, incômodos, que a gente nem fica sabendo. Titular a 85% ou um reserva a 100%? Depende do reserva. Porque eu também não posso botar todos os reservas no mesmo balaio. Né? Tem reserva que está com a prontidão mais alta e tem reserva que está com a prontidão lá embaixo. Né? Ainda assim, eu preciso lembrar disso. A gente não fica sabendo de todas as lesões. Então tem coisa que o cara está tendo, uma coisa muscular, às vezes uma fraturazinha, às vezes o ligamento não rompeu, mas deu uma laceada famosa, né? Ele deu igual elástico que você esticou demais. Ele dá uma estirada, não está 100%, não é cirúrgico. Muitas vezes ninguém nem fica sabendo, porque o cara consegue jogar, mas o cara vai se recuperar em 4, 5, 6 meses? Às vezes não vai. Então eu fico triste pelo Carolina Panthers, mas infelizmente a gente não está livre desse tipo de coisa, né? Já que vai acontecer, de novo, melhor que aconteça na primeira semana do training camp, que aí você já se ajusta aí. Eu fico triste também porque o Panthers parece que cai nessa rotatividade de acontece alguma coisa. Quando eles começam a galgar alguma coisa no campeonato, eles tomam um balde de água fria. E como o Magal falou, o fato de ser agora também é num training camp. Então você consegue poupar um jogador, uma peça importante num training camp, mas você vai poupar esse jogador num jogo importante, sei lá, na segunda, terceira semana, um jogo que você tá ali com confronto direto, é mais difícil. Então, sim, é melhor que aconteça isso com o tempo, com que você consiga ali às vezes dar uma semana, 2 de descanso, porque durante a temporada você vai ter no máximo uma bye week. E a gente vê isso muito na NFL, né? Geralmente os times que chegam melhor para os playoffs são os times que têm crescente, né?
que às vezes eles não começam com tudo, eles vão crescendo, ou acontece como aconteceu com o Colts na temporada passada. Então, o time veio, a gente comentando aqui como contender, chega lá no final, começa a lesão para todo lado, e você já não tem mais tempo hábil para recuperar, e você já está na boca do playoff, e aí às vezes você nem consegue chegar lá. Então, eu fico triste, porque realmente parece que o Panthers eu simpatizo, mas é difícil, né, porque quando eles estão, parece que na temporada passada a gente viu uns jogos bons ali, que você, poxa, legal, bom de assistir, e agora eu começo com esse banho de água fria, mas eu espero que eles consigam colocar as peças-chaves aí aptas para jogar, né, se não na primeira semana, aí na terceira, sei lá, que é onde a gente começa a ver mais essa necessidade maior de você ter as peças-chaves, que nem falou ali, talvez um titular 100%, né, por que não? Parece que todo ano tem um time, né? Dessa vez deu azar de ser o Panthers, mas todo ano começa o training camp e tem um time que começa a contar lesões sucessivas de vários jogadores. Esse ano deu azar. E o Panthers vem numa crescente legal. Ele vem numa evolução. O Bryce Young é um moleque maneiro. O Canales parece que é um bom head coach. Nós somos suspeitos porque a gente tem a figuraça Andrew Zanforlin, representante único da torcida Carolina Panthers lá na NFL de certa diretoria. Então a gente já tem uma tensão maior do que os outros grupos, naturalmente, ao Carolina. Mas vinha nessa good vibes e pode ter isso comprometido já antes de começar a temporada por conta de desfalques. Vamos torcer para os reservas segurarem esse rojão aí, pelo menos dar alguma graça, né? Alguma alegria aí nessa temporada por vir. Detalhe, a NFLPA falou que vai investigar esse rompimento de LCA no primeiro treino do linebacker Nick Scotton, porque teoricamente, lá previsto no acordo coletivo de trabalho, com a associação de jogadores, quando começa o camp, os primeiros dias, são dias de aclimatação. Os treinos já não podem começar no primeiro dia alucinantes e pau quebrando. Tem que começar gradual. Então a NFLPA já lançou nota dizendo que vai rever a tape, vai analisar a tape, vai ver os vídeos dos treinos para ver se o Canales não estava pegando muito pesado no início e isso possa ter causado o rompimento do LCA do Nick Scotton. Bem-vindo ao time para ele, né, Magal? Eu não tô no time não, mas... Famoso querendo mostrar serviço, né? NFLPA, instituição pelega dessa. Não, vamos olhar esse vídeo aí, porque estão machucando o cara antes do tempo. Nós estamos de olho aqui protegendo o jogador, né? Mas na hora que interessa, não faz nada, né? É muito canalha essa NFLPA mesmo. Indignação seletiva da NFLPA. Falando em indignação, nada a ver. Já que a Jay tá aqui no lugar do Oli, então ela... E naturalmente já seria mesmo, porque comparado comigo e com o Magal, ela é realmente a nossa representante mais interessada no college football, na NCAA. Vou nem falar por quê. Então, a comunidade que acompanha o college está de luto. O chaveirinho da galera, o vice-colocado do Heisman Trophy do ano passado, Diego Pavia, foi cortado pelo Ravens. Não vai nem brincar no training camp nem na pré-temporada. Até o momento, passou pelos waivers, então não foi reivindicado por nenhum dos outros 31 times da NFL, e isso pode ser realmente o fim da carreira profissional dele no nível mais alto, que é a NFL. Porém, CFL, a Liga Canadense, e UFL, a Liga de Primavera, já estão todas se querendo, todas queirosas. Na CFL tem o procedimento que o time já tem até que manifestar interesse no draft esquisito deles lá, então já tem um time interessado. A UFL também já ficou mandando emoticon de olhinhos na notícia do Pavia cortado no Ravens, então é provável que ele espere um pouquinho para ver, né, começa o training camp, vê se machuca algum quarterback aí, se ele pode ser chamado para alguma oportunidade, se não for, ele pode ter uma chance numa nova liga secundária. Tem futuro ou não tem, Diego Pavia? Olha, na NFL no máximo um practice squad, para se, talvez, quem sabe, ficar lá lançando bola pros rookies para ver se dá alguma coisa. Mas o Diego Pavia é um caso clássico de tá todo mundo vendo que isso ia dar nisso. Porque pela limitação física dele, ele já é um cara baixo, ele tem 1,80, se eu não me engano. Ele já não tem perfil de quarterback. E aí, que vocês... como que diz, vocês falaram que o Davi Belfort aqui deu uma afrouxada, mas, cara, ele também não tem altura para ser quarterback. Você chegar numa NFL e ser draftado como quarterback é muito difícil. E aí, abaixo da altura, é
3 vezes mais difícil. Então, talvez faltou essa reformulada dele ali. Não sei se ele tinha talentos em outras posições, porém, como quarterback, é praticamente impossível ele conseguir se colocar na NFL. E aí, ou ele vai para o Canadá, ou ele vai jogar na Primavera, ou vai ficar em algum time aí realmente levando o Gatorade pra galera e lançando umas bolinhas lá, porque era uma coisa assim que é triste a gente dizer, mas era visto que isso ia acontecer assim, a não ser que ele fosse, sei lá, um novo Favre, sei lá, mas é difícil, não é uma coisa que você vê todo dia, não. Então, realmente, ele tem esse perfilzinho, né, de autoestima, né, a autoestima dele é muito boa, então ele tava achando que realmente ia querer. E o Ravens... Né? Uma mistura de Baker Mayfield com Johnny Manziel e mais brabo ainda, né, mais metido. Exatamente, você definiu bem, ele é um pincher, porque ele late, ele vai lá, fala, manda todo mundo para aquele lugar, no Heisman foi assim, e realmente, mas daí agora provavelmente a gente só vai lembrar do Diego Pavia talvez nunca, porque como que a gente vai falar dele em outro, né, daqui, sei lá, 2, 3 anos, ele vai talvez nem ser lembrado, porque, digamos assim, ele teve o auge dele no college, e aí não resolve, não adianta. Eu fico espantado com essa capacidade que as pessoas têm de serem enganadas e se auto-enganarem por esse contexto, assim. Gente, desde quando que a pessoa ganhar Heisman garante alguma coisa? Ser segundo colocar de Heisman ainda piorou. Aí eu fico até com pena do cara, porque provavelmente ele ficou comprando essa narrativa dos outros, né? Não, cara, olha aí o Drew Brees era baixinho e olha quem ele foi, e nossa, e o Jameis Winston não, o Russell Wilson. O Russell Wilson também, eu pensei no meu QB Room aqui, né? Tinha 2 Wilson lá, né, de azul. Tinha 2 Wilson. O Russell Wilson, não, pô, tu é o cara, meu irmão, tu vai ser o bichão. E o cara acredita nisso. Sendo que quando você olha para os dados, quando você olha para as evidências, não tem garantia de nada, gente. Não tem garantia de nada. Eu até tinha uma tese que caiu por terra, que eu pensei assim, cara, os segundos colocados de Heisman deve ser um bando de Zé Ninguém, né? Mas não, cara, tem um monte de gente, Andrew Luck, um monte de gente conhecida que foi segundo colocado em Heisman em algum momento, entendeu? Larry Fitzgerald. Mas isso não é garantia de nada, entende? E aí agora, eu entendo que a comunidade do college fique chateada, porque vocês conhecem o cara de um jeito que eu não conheço. Mas ainda me espanta a galera continuar tratando isso como se fosse um fato. O cara jogou bem no college, o cara ganhou o Heisman, foi segundo, nossa, ele vai pra NFL, ele tem chance. Não, gente. Não, é tudo uma grande loteria. Pode ser que dê, pode ser que não dê. No caso desse rapaz aí, tava com todo o cheirinho que não ia dar, né? Ele é baixinho, falador, marrento demais. Sinceramente, eu quero que ele acabe numa CFL, numa UFL, para ele ter experiência de jogar, para ele poder vivenciar um pouco mais essa questão de ser um QB. Mas vamos ser honestos aqui, né? Para competição aqui de alto nível, pro bicho pegando, cara, a gente às vezes perde perspectiva. Mas se você for olhar o tamanho dos QBs, só tem Galalau, cara. Só tem Galalau, não tem QB baixinho, cara. É porque a gente olha na TV e acha todo mundo o mesmo tamanho. Mas eu tava vendo esse domingo agora, o Daniel Jones estava de convidado especial lá no torneio de flag, né? E ele tava do lado do... Esqueci o nome dele agora. Aquele maluco do Angry Runs, lá do NFL Network. Kyle Brandt. O Kyle Brandt. Cara, o Kyle Brandt parece uma criança do lado do Daniel Jones. O Daniel Jones parece um jogador de basquete do lado dele. E o Kyle Brandt não é necessariamente baixinho. Não é baixinho, entendeu? Ele é socadinho, mas ele não é baixinho. Então, assim, é muito evidente que você tá fora, sabe? É muita informação mostrando que aquilo ali não vai dar certo, né? Mas tomara que consiga alguma coisa aí. Não tenho nada contra o Diego Paiva, apesar dele ser falador, eu não gosto de falar. Ele também está liberado para o training camp já. Recuperado do Aquiles, do joelho, da canela, da fíbula, tudo que teve que recalchutar. Pescoço? Não, o pescoço continua comprido. Cara, eu caí no conto do Diego Pavia, porque como eu não vejo college, eu assisti highlights, obviamente, dele em Vanderbilt, nem sei se... ele jogou em Arizona antes, né? Jogou em outro lugar antes, mas eu vi highlights de Vanderbilt e vi trechos dele na série sobre a SEC que tem na Netflix. Eu falei assim, vai que o cara chega lá com essa mentalidade de grit, que eles falam, né? De ralar mesmo, de
treinar. E a gente comentou aqui, na época da notícia que o Ravens tinha contratado, que era um bom ambiente para ele. Um ambiente, um time estruturado, um ataque que agora é novo, mas um ataque legal para ele poder trabalhar e aprender e, de repente, evoluir. Corta para os vídeos dele treinando e assim, beleza, não dá para comparar ele com o Lamar Jackson. Mas, pô, os dois reservas agora imediatos do Lamar são o Tyler Huntley, que já é de muito tempo também, tem bagagem, e o Skylar Thompson. Então, uma repetição do Lamar, uma do Tyler Huntley, uma do Skylar Thompson e uma do Diego Pavia. Cara, parecia que tava jogando com outra categoria. Parecia um quarterback de high school perto dos profissionais, assim. A velocidade, a execução, o movimento. E assim, sempre reforçando, não somos tapeiros. Mas é nítido, você vendo um vídeo de internet ali na hora, a diferença. Então, às vezes, é um cara que vai para o Canadá e vai ser ídolo lá. Tem nada de errado com isso. Não vai ganhar os milhões da NFL, mas vai ganhar o dinheiro dele. Honesto, vai ter um time, uma torcida a favor dele lá. Vai jogar a UFL, também não tem nada errado, cara. Às vezes a UFL tá se estabelecendo, tá dando oportunidade de você, como disse o Magal, viver mais tempo esse sonho. Vai lá e quem sabe, em algum momento, você dá uma sorte de ter uma outra oportunidade. Porque por essa primeira, realmente é tchau e benção. Não parece que vai ter outro time interessado, não. Mesmo com lesão, acredito que tem outros quarterbacks free agents aí, melhores colocados nessa disputa para preencher um practice squad, para ser o terceiro braço ali, ou quarto braço no training camp. E o Super Bowl 2028 finalmente ganhou uma data. Como assim, Ticas? Pois é, muita especulação, demoraram a anunciar porque acreditou-se que existia a possibilidade da temporada 2027 já ser a primeira temporada com 18 jogos de temporada regular, ao invés dos 17 atuais. Só que a conversa com a Associação de Jogadores não avançou e a NFL acabou divulgando oficialmente o dia 13 de fevereiro de 2028 como a data que encerra a temporada 2027 no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Então tá sacramentado. Se tiver 18 jogos, se chegar a um acordo, vai ser só a partir da temporada 2028. Tudo bem que parece que é só questão de tempo, mas podia adiantar, né? Podia ter 18 já em 2027, nada mal, né? Concordo até certo ponto. Concordo porque eu também quero ver mais jogos. Só que aí você tem que ter alguma política aí da NFL de mudança dessas datas de negociação de jogador, de tamanho de roster, porque se mantiver do jeito que tá, não tem condição. A galera já mal tá conseguindo chegar em playoff aí mais ou menos inteiro, um monte de time chega capengando, com um monte de gente faltando, um monte de gente lesionada. Então você precisa ajustar isso aí. Ajustando isso, acho ótimo, porque no final do dia é mais empregos, não é? Mais pessoas contratadas aí, mais jogadores no roster, menos gente cortada. Podemos garantir a qualidade do jogo? Talvez não. Mas, né, a NFL não quer garantir a qualidade do jogo, né? Ela quer garantir mais grana. A qualidade é secundário. Se der grana, tá valendo. É realmente uma questão de quando, né? E como o Magal falou da NFLPA, né? Eles também estão nessa, peraí. Nós estamos cuidando dos nossos jogadores aqui, vocês não vão fazer qualquer coisa, como é que vai ser? Vocês vão aumentar os salários? Está aumentando o trabalho deles, vão aumentar os salários? A gente já tem aí, né, renovações estratosféricas, eles vão jogar 2 jogos a mais, como é que vai ser? Então, acho que é mais questão de logística agora, de ver como é que vão ser, se vão expandir jogo internacional, por exemplo, porque você está nessa vertente aí, ou se não, porque realmente vai aumentar faturamento, vai aumentar tudo, mas também vai aumentar essa sobrecarga que já está difícil, né? A gente viu aí os Chiefs, por exemplo, que chegaram, a chance de um time chegar consecutivamente, né, nos playoffs, ou chegar até, né, longe, vai diminuir, porque quanto mais o time avança, mais ele joga. Então, a gente vê os legados, né, esqueci, a palavra me fugiu agora, mas a gente vê esses times que chegam constantemente, vai ser mais difícil, porque a chance de um time que sai, por exemplo, num playoff, no ano que vem conseguir chegar no playoff é maior, porque você jogar 20, 30 jogos numa temporada é diferente de você jogar apenas 16, né? Então, acho que ajustando essas pontas, não acho ainda que vai ser para 2028, eu acho que é uma coisa aí um pouquinho mais para frente, porque é muita logística para se ajeitar, para fazer acontecer, assim. E aí eu acho que eles não arriscariam a estrutura do que já tem para
fazer uma coisa assim, eu acho que já está iminente, mas talvez não agora para 2028 ainda. Acho que aí 2029, talvez eles já consigam esboçar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que se seguraram a data do Super Bowl de 2027 até agora, 28 tá batendo na porta aí. A NFL não vai querer esperar mais. Uma semana a mais para vender para as transmissoras, mais milhões entrando. Eles vão enfiar cláusula de qualquer jeito no acordo coletivo de trabalho, negocia com a associação e 28 acho que já tá até passando do que a NFL pretendia para aumentar para 18. E eu entendo todos os argumentos de vocês. O nosso Léo Schiave fala que é uma sobrecarga para os torcedores também. Já imaginou ver o Nine, J.J. McCarthy, 18 vezes? Maravilhoso, tá? Eu entendo que rola uma saturação, mas, para mim, é o mesmo critério da Copa do Mundo com 48 ou 64 seleções. Para mim, vai para 64 seleções a Copa de uma vez. Por quê? Porque 48 classificando 8 melhores terceiros. Chega na última rodada, aquela confusão. Eu preferia 32 times na Copa, seleções na Copa. Mas já que vai aumentar, vai para 64, fica simétrico. NFL é a mesma coisa. Eu preferia 16. Mas já que vai aumentar, pula para 18. Faz o retrospecto ficar número par, porque aí 17 com aquela confusão, é 8-9, é 9-8, é 10-7, é 7-10. Não, vamos ficar no 18, porque aí pelo menos vai ter os 50% ali bem delimitado. Então só por isso. Entendo tudo que vocês falaram sobre até questão de desgaste mesmo. Uma semaninha a mais, só para ficar par, vamos fechar nisso aqui e depois parou. Não vamos querer chegar na 20, 22, não. Parou em 18 rodadas, tudo bem, tudo bom para todo mundo. Dando boa noite pro nosso Carlitos Miller, Carlos César, nosso Shark no YouTube, também na área, me mandando parabéns ao vivo, tinha mandado no Instagram, muito obrigado, um abraço para ele. E eu vou complementar a outra mensagem do nosso Léo Schiave, porque sempre tem uma mensagem peculiar, como o único representante da torcida Minnesota Vikings na audiência de quem temos conhecimento. Ele passou para deixar o like, assistindo ou sofrendo com Jusão, ou seja, Minnesota Vikings e Juventude de Caxias do Sul. Nunca é demais lembrar as escolhas de times para torcer do nosso Léo Schiave. Ansioso para ver a melhor dupla de safety da liga, Jamal e Hitman. Notícia do dia, Jamal Adams assinou com Minnesota. Só que eu não sei se é de safety, né? Porque no último ano lá em Las Vegas estava jogando meio de híbrido de linebacker. Tava meio sem posição. Vamos ver se vai jogar de safety lá em Minnesota. E pena que estou falando isso em 2026. Pois é, Jamal Adams está aí até hoje assinando um contratinho. Vamos ver. Um abraço para ele. O Léo que sempre marca presença aqui também. Beleza? Fizemos o nosso giro de notícias aí. E agora as próximas são aquelas mais polêmicas. Notícia sabor fofoca. Então, sabor fofoca é hora dele. O nosso Treta na TL. Só mais um detalhe que o nosso Léo Schiave esqueceu de falar. O right tackle dele, o Brian O'Neill, também foi renovado hoje. 4 anos, 96 milhões, 24 de média aí, mais um bom negócio. A OL do Minnesota eu acho que é até subestimada. Uma boa OL, tem um monte de... OL já é carregador de piano, mas o do Minnesota passa essa impressão ainda maior. Você pensa num nome, é difícil você lembrar, mas os caras têm uma sincronia ali, uma unidade bem bacana, já não é de hoje, já tem tempo. E o Brian O'Neill recompensado aí com um belo contrato para right tackle, 24 milhões por ano. Tava tudo relativamente tranquilo lá na Bay Area, até que no início da tarde de sábado, o 49ers, como quem não quer nada, aquele horário ali de sábado, sei lá, 11 horas da manhã, ou meio-dia, comecinho da tarde, lançou uma notinha, como quem diz, vou lançar uma nota aqui sabadão, tem ninguém prestando atenção, vai passar despercebido. Lançou a nota informando que o técnico Kyle Shanahan tinha se envolvido num acidente automobilístico que causou ferimentos graves ao ponto dele não conseguir se apresentar ao time para o início do training camp, que foi no final de semana. Aí logo na sequência, vários reportes começaram a pipocar com mais informações do acidente. E foi assim que a gente descobriu que o acidente tinha sido 11 dias antes, tinha sido lá no dia 14 de julho, que o Shanahan quebrou nariz, quebrou a mão esquerda e quebrou 4 costelas. Além disso, ele tomou 40 pontos no rosto e quase perdeu o olho direito. E como efeito, obviamente, da pancada,
enfrentou uma concussão gravíssima, ficou inconsciente e está lidando com os efeitos dessa concussão até hoje, agora já 13, 14 dias depois. É claro que acidentes acontecem, acidentes de trânsito podem acontecer, mas o sigilo das autoridades policiais e da mídia local tratando sobre o caso, como que um técnico da NFL, reconhecido ali na área, ele se acidenta com essa gravidade e 11 dias depois ninguém tinha sido reportado, a gente não tinha visto nada na imprensa. Então, a imprensa nacional começou a desconfiar do tratamento dado ao caso pela imprensa regional e pelas autoridades que atenderam a ocorrência ali. O que se sabia até então foi que foi uma batida frontal e o pessoal começou a conjecturar, a supor que a culpa poderia ser da motorista do outro carro, que por sorte também não sofreu ferimentos mais graves. Só que aí hoje cedo, dia dessa gravação, terça-feira, o Kyle Shanahan se encontrou com repórteres pela primeira vez desde o acidente e ele assumiu a culpa. Ele disse que ele se abaixou ali rapidinho, o celular caiu entre os bancos, ele abaixou rapidinho para pegar e nesse momento o carro dele cruzou para a contramão, cruzou a faixa e bateu de frente no carro da moça. Então, para resumir, apesar das lesões, que bom que ninguém sofreu algo pior, que bom que a gente não teve que chegar aqui dando uma notícia muito mais triste, muito mais complicada na NFL, etc. Mas esse sigilo todo, essa história encoberta por 11 dias até a nota oficial sair, e depois a gente vê a imprensa soltando informação tão rápido que ficou claro, os jornalistas tinham essa informação, e eles não soltaram por conta de algum acordo com o 49ers. E vale para as autoridades também, porque nenhuma autoridade que teve ali no atendimento não vazar essa informação para alguém da imprensa nacional, também chama a atenção. Então, tudo indica que é o famoso toma lá, dá cá, né, Magal? Não, o que me espantou nem foi questão da imprensa. Porque a imprensa... A imprensa tem alguém que paga, né? E aí quem paga determina. O que me espantou é isso não ter vazado por outras formas, velho. Por quê? Porque alguém foi lá, alguém do departamento de trânsito foi lá nesse acidente. Ele saiu de lá de ambulância. Ele chegou num hospital. Como é que não vazou nada? Uma fotinho dele no hospital, uma fotinho dele na ambulância, uma foto do acidente. Como assim? Entendeu? E isso que me espantou de verdade, assim. Como que essa operação abafa foi tão bem sucedida num mundo onde você tem internet, né? Não tinha um transeunte ali? Alguém que passou, levantou o celularzinho só porque viu um acidente de carro, sem saber de quem se tratava, e aí depois, caralho, maluco, é o Kyle Shanahan aqui. Assim, fiquei realmente espantado. Pode ser que tenha vazado e eu não fiquei sabendo, pode ser, mas assim, eu acho que teria sido um efeito do seguinte: se tivesse vazado e começasse a rodar na internet, os veículos de imprensa teriam que, né, virar pro 49ers e falar assim, ó, galera, agora já tá estourado aí, não adianta a gente fingir que não tá vendo, tá? Vazou por algum lugar aí. Mas não ter vazado me espantou um bocado. Segundo e último ponto, não precisaria dizer, mas assim, gente, deixa o celular guardado quando estiver dirigindo, né? Eu sei que todo mundo vai ali, responde a mensagenzinha, grava o áudiozinho, mas assim, ser honesto, deixa o celularzinho guardado, aproveita para escutar uma musiquinha, aproveita para escutar um NFL, etc, entendeu? Faz uma outra coisa quando você estiver dirigindo, não fica digitando, não. E você tentar pegar quando você estiver parado lá no sinal, e se demorar a sair quando o sinal ficar verde, e o cara atrás ficar puto e buzinar, ainda vai. Pra você bater de frente uma porrada dessa e se quebrar desse jeito, imagina a velocidade que o cara não tava, abaixando pra procurar o celular. Eu ainda acho que isso pode ser desculpa, ele podia estar teclando mesmo, vendo mensagem, vendo alguma coisa, e usou essa do fui pegar porque caiu, entendeu? E um último ponto, né? O Kyle Shanahan provavelmente não dirige um Celta, né? Então se ele se quebrou desse tanto num carro top que ele deve dirigir, é porque a porrada deve ter sido absurda. Né? Porque vamos lembrar, galera, que num carro cabuloso mesmo, o tanto de proteção que você tem, para você se quebrar é muito difícil, assim. Né? A estrutura de segurança do carro ela é feita pensando nisso, sacou? E como o preço de carro nos Estados Unidos é mais barato que no Brasil, você não anda nos Estados Unidos e vê Celta, K, Mobi, Kwid na rua. Assim. Carrinho padrão lá é Corolla. É Honda Civic, entendeu? São carros que têm uma segurança melhor. Então isso também me espanta, que deve ter sido uma porrada absurda. Ele devia estar bem rápido, né? E há limites, né? Você tá usando o celular
caiu, amigo, espera você chegar em casa, você pega o que pode ser de tão urgente para você não conseguir esperar chegar em casa para pegar o Brendo celular. Ayuk foi trocado. Pra onde? Não, que pode ser de urgente hoje pro 49ers, acho que é só isso. A gente queria saber, ué. Mas é isso, entendeu? Agora, o que me impressiona também, porque assim, ou a moça que sofreu o acidente, ou ela é torcedora do 49ers, porque também, como o Magal falou, como que a pessoa que sofreu o acidente não vazou ou não falou, olha, quase perdi a minha vida porque não aconteceu nada. Então aí, o abafa foi generoso, né? Porque aí, testemunhas, polícia, bombeiro, médico e a pessoa que sofreu o acidente. Porque às vezes nem só o dinheiro, às vezes você pega uma pessoa num dia virado e fala, não, você vai me pagar porque você tem que me pagar, mas eu também vou expor isso. Então, realmente ali, achei que tem muitas coisas subentendidas, tá nebuloso esse caso aí, realmente acho que eles tiveram tempo para montar uma historinha convincente ali, o celular caiu, não sei o quê, mas provavelmente rolou muito dinheiro para não deixar isso aí vazar, não tem outra explicação. E aí tem um famoso NDA, né, o No Disclosed Agreement. Se pra vítima lá, pra mulher que bateu de frente, se recuperou, aceitou, tudo bem, né? Tem essa prerrogativa. Ó, me ofereceram uma grana pelo meu silêncio, tanto que ela tá anônima ainda, ninguém nem sabe a identidade da outra vítima do acidente. E vida que segue. Agora, eu não imaginei que em pleno 2026, da graça de Deus, um acidente dessa proporção com um head coach da NFL ficaria encoberto aí durante 11 dias. Como vocês bem disseram, tempo para preparar a história. Pelo menos, no acordo, não estava prevista a transferência da culpa, pelo menos ele assumiu, seja verdade ou não, que estava baixando para pegar porque o celular caiu, pelo menos ele assumiu, não deixou a culpa ficar equivocadamente para o lado da vítima, que foi a moça que estava dirigindo outro carro, e vida que segue. Agora, se a gente critica o Rashee Rice, porque estava batendo pega e bateu e machucou um monte de gente, não tem como passar pano pro Kyle Shanahan dirigindo nessa velocidade, que a gente não sabe qual é, mas não estava devagar, pegando o celular porque caiu. Se era isso mesmo que ele estava fazendo, né? Não vamos entrar no mérito da operação abafa, ter um bafômetro não feito, um exame de sangue não feito, que momento do dia que foi, não vamos entrar nesse mérito, porque também todo mundo merece a presunção de inocência e o benefício da dúvida. Mas que essa história ficou mal contada, meu amigo, isso ficou. E para ele assumir a culpa de uma coisa que não é qualquer coisa, é grave. É grave. Ele assumir isso, imagina o que não pode ter acontecido, né? Pois é, muito, muito inusitada essa história. Vamos ver, às vezes a gente começa a pensar, tá recente ainda, né? A gente começa a descobrir novidades sobre esse caso com o decorrer do tempo. E falando em assuntos automobilísticos, teve outra essa semana também, interessante. O Tony Romo foi parado pela polícia quando ele voltava de um torneio de golfe perto da cidade de Burlington, no Wisconsin, onde ele cresceu e cursou high school, e ao ser parado, ele falhou em todos os testes de sobriedade. Imagina aquele que a gente vê no Polícia 24 Horas lá americano, né? Manda fazer o 4, o cara não consegue, andar em linha reta, o cara não consegue. Então ele falhou em todos e depois ele se recusou a soprar o bafômetro deles lá. Que eu nem sei se é bafômetro mesmo, se sopra, mas ele recusou. Aí com isso ele foi detido, passou algumas horas na cadeia, depois foi liberado por fiança, já com a data marcada para comparecer perante o juiz. Dia 21 de setembro, 6 dias antes de Cowboys e Ravens no Maracanã, jogo com transmissão da Fox e da CBS, em que ele estaria escalado como comentarista principal. Aí, Gê, eu te pergunto. Claro que a gente não sabe se você conseguiria, mas se agora for um fato que você realmente não terá a chance de ver Tony Romo ao vivaço no Maraca, vai ficar triste ou não vai? Triste a gente fica, né? Só que provavelmente eu já não veria ele, porque pessoalmente ia ser muito difícil, que ele ia estar lá na cabine de transmissão, sei lá onde, e eu estaria na arquibancada, graças a Deus conseguimos ingresso. Mas eu fico triste. Só que assim, eu acho que não é nem a questão da proximidade da data, é a questão do tipo de delito, porque os Estados Unidos ele tem umas coisinhas, né? Como o Magal fala sempre que a NFL não passa pano pra aposta. Para eles lá, essa coisa de dirigir embriagado, eles realmente, como deve ser, né?
mas eles não costumam passar muito pano. Então, não sei como vai ser, porque ele tem lá o contrato dele com a CBS, tem que ver como que isso vai repercutir agora, né? Como que isso vai ser levado adiante. Porque se passar aí os próximos dias e não perder patrocínio, não começar isso afetar mais a imagem dele em si, do que, sei lá, emprego ou coisa assim, eu acho que tem grande chance dele comparecer e tudo certo. Eu acho que vai depender realmente de como isso vai afetar na imagem dele, que sempre foi um cara mais de boa, assim, né? Eu comecei a assistir os jogos do Cowboys por causa dele, mas sei lá, né? Vamos ver. Depois, se ele for realmente comentar o jogo, eu vou ter que ver depois no VT. Precisa, né, seu Tony Romo? Essa altura do campeonato, pelo amor de Deus, cara. Não tem um amigo, tem um brother. Vamos comigo. Quero ir lá no torneio, tomar umas. Não, jogando golfe ainda, golfe. Não, isso eu nem vou comentar, porque eu acho um esporte completamente bizonho. Tudo bem. Mas, dito isso, não tem um brother, tem um amigo, não pode pedir um Uber, deixa o carro, pega um Uber. Não tem um fã. Imagina, você tá ali no torneio de golfe, à toa. Passa o Tony Romo do seu lado. Fala assim, meu irmão, tomei umas, preciso voltar pra casa. Você pode dirigir no meu carro? E eu pago o Uber depois pra você ir pra sua casa? Meu amigo, não precisa nem pagar meu Uber, não. Eu, Magal, dirigiria o Tony Romo pra casa. Não precisa não, amigo, tranquilo. A gente tirou uma selfie aqui pra NFL, etc. Você grava uma coisinha aqui pra gente meter numa vinheta e é nóis, pô. Vambora, te deixo em casa, tranquilo. Passamos aqui no McDonald's, no Carl's Jr., no Burger King pra comer um negócio, pra você dar uma melhorada aí, tomar um café. E vambora pra casa, pô. Mas não tem. E não duvido, agora eu já tô fazendo um julgamento aqui. Não duvido que ele tenha pensado assim, pô, tô na minha área, meu irmão. Até se alguém me parar, vai baixar aqui, eu sou o Tony Romo. Ô, seu Tony, pode seguir, pô. Tranquilo. Só que não é assim que funciona, né, meu amigão? Não é só a minha área, tipo, na minha quebrada. Eu tô no meio do Wisconsin. Tô dirigindo no meio ali da roça, literalmente da roça do meio oeste. Não é possível que vai ter um guardinha aqui. Dançou o Tony Romo. Logo hoje. E sobre a questão da reputação, eu vi alguém especulando, se eu não me engano, foi o pessoal do podcast Hit the Call, mas não tenho certeza. Estavam especulando que ele já vinha sendo criticado, porque caiu muito o nível de comentário dele, virou meme, tá falando muita coisa que não é mais aquele nível de quando ele começou a comentar, adivinhando jogada, e a galera começou a pagar pau pra ele. O pessoal tá reclamando muito do comentário dele. E aí estão especulando que essa pode ser a deixa. Às vezes tem alguma previsão no contrato ali de conduta, igual a NFL tem, igual teve o The Athletic com a Diana Russini. Às vezes tem alguma coisa ali de conduta dele como comentarista da CBS que pode fazer com que essa troca seja mais rápida. Trocar por quem? Pelo Greg Olsen, que era o topo da Fox e perdeu o lugar quando o Brady foi contratado. Então, pode ser que a CBS e a Fox vejam isso, o famoso juntar o útil com o agradável. Se envolveu com um problema, aí como é que ele vai lá se apresentar para o juízo? Aí mesmo que fique só na cesta básica, carteira suspensa e tal, e ele vai pegar o passaporte e sair do país, né? Pode ser que seja um empecilho até jurídico, legal, policial para ele vir comentar o jogo aqui. E aí pode ser que a CBS aproveite e rebaixe o Tony Romo para os jogos mais tranquilos aí da janela de domingo e promova a comentarista principal, o Greg Olsen, que era e perdeu o posto depois que o Tom Brady chegou. É uma boa especulação. Aí, pra quem gosta da teoria da conspiração, a CBS mandou o guardinha lá, falou, ó, tá saindo lá. Persegue lá. Dá um negocinho. Garante a abordagem, né? Seria ótimo. Xadrez 4D da CBS pra rebaixar o Tony Romo, já pensou? Tony Romo, quando eu pedi pra tirar uma foto, ele me ignorou, então não tenho muito apreço por esse cidadão. Outra notícia preocupante desse início de training camp foi a de que a esposa do coordenador ofensivo do Chiefs, Eric Bieniemy, havia sido baleada na casa do casal na Virgínia, enquanto o treinador trabalhava no training camp do time do Chiefs no Missouri. Na sequência veio a notícia que o responsável pelo crime era o próprio filho do casal, o Elijah Zion Bieniemy, de 27 anos, que foi preso sem opção de fiança. A princípio, a senhora Mia Bieniemy não corre risco de vida, está estável, mas sem dúvida nenhuma é mais uma daquelas situações que pode colocar o trabalho do
técnico do Eric Bieniemy na temporada em perspectiva. Deixa aquela dúvida. Será que ele vai ter cabeça para voltar para o training camp do Chiefs e executar bem o trabalho dele? Será que ele vai pedir um tempo de afastamento e volta para a temporada? E aí o time vai estar preparado devidamente para ele coordenar esse ataque dali para frente? Tudo bem, o Andy Reid é uma mente de ataque, só que agora começam essas especulações. Por quê? A esposa baleada pelo próprio filho, mesmo que sobrevivendo, é um problema daqueles, né? A gente comentou recentemente do irmão do Calais Campbell que matou a própria mãe. Imagina agora o Eric Bieniemy lidando com um caso parecido e como que a gente está se envolvendo com esses tipos de casos também, né, Magal? Não, eu não tô me envolvendo, não. Eu só fico sabendo. A gente, como produtor de conteúdo de NFL. Perfeitamente. Cara, acho que tem duas coisas aí. A primeira é, um detalhe importante, não é que ele foi preso porque ele deu um tiro. Foram vários tiros. Então não é que, o cara perdeu a cabeça e deu um tiro, tava limpando a arma e deu um tiro. Não, foram vários tiros. Na região do braço e do peito. O que sugere que foi com intenção de matar mesmo, assim, né? Não foi tiro pra cima, não foi tiro pra baixo, não foi tiro acidental que estava limpando a arma, entendeu? Então isso já é um complicador, por definição. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, cara. A gente tem que olhar qual que é a história dessa família aí, né? A gente tende a achar que, o cara é técnico da NFL, então tem uma vida boa. E ele não chegou na NFL agora, né? Então assim, o filho dele tem 27 anos. Então, não pegou desde a infância, né? Eu não acho que o Bieniemy tá na NFL há tanto tempo assim. Mas pegou aí pelo menos metade desse período, né? A partir da adolescência pra frente aí, já pegou o pai bem de família, bem de grana e famoso, né? O pai dele já era uma figura importante aí. E aí automaticamente a gente pensaria, estudou em boas escolas, teve acesso à educação, não sei o que, paraná. Só que você tem que lembrar que é o seguinte, cara, que em geral é uma galera que vem de um background muito complicado. Então às vezes vem de uma criação, e eu digo assim, desde os pais, tá? Então assim, o Bieniemy, a esposa dele, podem ter vindo de uma criação mais violenta, de ambientes mais complicados. E aí, não é porque o cara ganhou dinheiro que essas coisas ficam para trás. Então, não necessariamente é uma família bem estruturada, é uma família que tudo funciona. Pode sim ser uma família extremamente disfuncional, problemática. Eu não vou botar a culpa aqui no Bieniemy, na esposa dele, nem em ninguém, não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é a gente desfazer essa ideia de que, o cara é técnico da NFL, ganha bem, famoso, vida ali, família feliz, é isso aí, todo mundo bem, ninguém tem problemas. Não, cara, tem problemas sérios, tem problemas graves que o dinheiro não resolve, que a fama não resolve. A gente não sabe, por exemplo, qual que é o estado de saúde mental desse garoto. Garoto não, né, que tem 27 anos. Qual que é o estado de saúde mental desse cara? Sim. A gente não sabe. Talvez eles mesmos não saibam. Isso ainda é um tabu, sacou? O fato de ter acesso a dinheiro não tira o tabu da coisa. Isso ainda é um tabu. A gente vê jogador da NFL que ainda sofre por causa disso, né? Então, será que o filho de um head coach também não sofre por causa disso? Mas é muito drástico, é muito triste, mas a gente não pode ser leviano nem simplista na análise, né? E simplesmente dizer, o moleque é um destrambelhado, o moleque estava drogado. Não, cara, é mais complicado do que isso, sacou? E, de novo, acende um sinal de alerta, assim, né, de que, cara, as pessoas têm que se cuidar, entendeu? Tem que se cuidar na sua saúde mental, tem que se cuidar nas suas relações, entendeu? E só uma última coisa, mais uma prova de por que você não pode ter uma política de armas igual você tem nos Estados Unidos, cara. Sacou? A arma não pode ser uma coisa que qualquer pessoa tem acesso. É só fazer background check. Não, cara. As pessoas precisam entender que a arma não é uma coisa para você ter, cara. Existem forças policiais que são treinadas para te proteger e mesmo elas erram, entendeu? Então, né, quantas coisas mais vão acontecer para as pessoas se darem conta de como que é bizarro ter uma política de armas igual você tem nos Estados Unidos. Né? Eu confesso que quando eu li, né, a pauta, a notícia em si, a gente quando vê filho dispara contra a mãe, automaticamente você vê acidental. Tava limpando a arma,
é uma criança, a arma estava perto e tudo mais. E aí eu fui ver que ele tinha 27 anos e que não foi um disparo. E aí, realmente, como o Magal falou, faltam informações. O que aconteceu, né? Foi uma crise de raiva? Não dá para saber, né? Se ele tem, às vezes, alguma questão psicológica que envolve, Eu fiquei com né? essa dúvida justamente, Jay, porque eu imaginei que viria algum histórico. Depois da notícia de, Dona Mia Bieniemy tá bem, o Eric Bieniemy vai lidar, o Andy Reid já respondeu várias vezes sobre isso nas coletivas do training camp, e aí eu esperava que alguém da imprensa faria algum trabalho de background do filho, né? Já deu problema, brigou, saiu de casa, já se envolveu com problema de arma, e não teve nada, né? Por enquanto tá só na notícia mesmo. Ninguém esmiuçou a história, né? Pra gente, que nem a questão que é ali, será que ele vai ficar afastado ou não vai? A gente não sabe. Se foi, sei lá, uma crise, o filho dele foi, né, tá fazendo tratamento, alguma coisa assim, ok, ele já consegue retomar as atividades dele, ou às vezes não. Às vezes, como o Magal falou, é uma família extremamente problemática, eles vão ter que se reestruturar, ver o que vai fazer. E a questão da arma, nós somos seres humanos, nós temos emoções, e às vezes você tá num dia que, cara, você não pode ter uma arma. E isso eu falo num contexto geral. Se você é uma pessoa mais explosiva, você é uma pessoa, não é pra você ter uma arma do teu lado, pra você poder usar. Fiquei brava com meu irmão, eu tenho uma arma aqui, eu vou resolver isso assim. Então, realmente, acho que fica essas lacunas, né, que a gente tenta preencher, e realmente saber o que aconteceu para saber se ele vai voltar ou não, se é uma temporada perdida ou não, se agora, nesse momento, a família dele é prioridade acima da NFL, que lá a gente sabe que essas pessoas que estão envolvidas com o futebol americano, muitas vezes eles colocam o jogo acima de tudo e todos, e não interessa o que aconteça, e às vezes a gente vê muito isso dos filhos que não seguem a carreira, né, eles ficam, às vezes, um pouco apartados, né, porque não é um jogador da NFL, às vezes eles veem muito pouco o pai, às vezes tem pouco contato, a gente não sabe realmente. A gente vai ficar aguardando, né, se vai ter mais algum desdobramento desse caso pra gente entender o que aconteceu. E o Andy Reid, quando perguntado, já falou que o Eric Bieniemy vai poder tirar o tempo dele, que ainda não tem, né, perspectiva, decisão tomada, nem nada. Vale até para algo parecido com o que a gente falou em relação às lesões do Panthers. Se pelo menos ele tomasse a decisão agora, não, vou me afastar, vou cuidar da família, ainda dá tempo de você trocar esse pneu com o carro andando. Agora, se ele volta e decide que realmente não dá na semana 4, aí realmente para substituir, para fazer essa máquina girar pode ser mais complicado. Acho que em breve, provavelmente até o próximo episódio, a gente pode ter alguma novidade a esse respeito. Mandar um alô pro Rodrigo Justo, nosso Jutz, mandando seu boa noite. E o lindão do Matheus Garbosa, nosso Jorge McLovin, também mandando seu boa noite. Estamos juntos sempre, querido. Um abraço para você. Para terminar o treta, desde que eu falei que a gente aqui não faz ranking, não discute lista, já é a segunda vez aí nas últimas 3 ou 4 semanas que o pauteiro cai em tentação e traz uma listinha aqui pro nosso treta na TL. Mas são listas merecidas. A primeira, vamos lembrar, foi o Lamar no número 69 do top 100 da NFL. E a segunda, hoje, é o analista da Sports Illustrated, o Conor Orr, até então um cara de reputação ilibada, teve uma treta lá com o Sean Payton, mas nada que o desabone, eu também teria, caso eu trabalhasse diretamente com o Sean Payton, e um jornalista aí reconhecido na mídia. Ele fez uma lista dos seus 14 candidatos favoritos ao Super Bowl, 7 de cada conferência. E o que despertou totalmente a ira da comunidade da NFL foi que, do lado da NFC, não tinha o Eagles, entre os 7 favoritos da NFC, e no lado da AFC não tinha o Chiefs, entre os 7 favoritos. Aí o cara levou crítica de tudo que foi lado, desde jornalistas aí, parceiros e ex-parceiros dele de trabalho, naquelas mesas redondas da televisão americana de manhã, passando pelos podcasts, chegando nos torcedores dos próprios times, obviamente revoltados, e até os torcedores de outros times no Twitter, todo mundo achando um absurdo ele não ter nem Eagles nem Chiefs entre os seus 14 favoritos ao Super Bowl. Aí, com a repercussão toda, ele até tentou embasar as suas escolhas com alguns argumentos técnicos. Aí ele foi analisar a unidade da defesa do Chiefs para esse ano, o jogo corrido, que ele acha que é incipiente, pegou o Eagles e falou da mudança do técnico de OL, que era um cara lendário, o sistema do Eagles depende muito da OL
funcionar legal, falou de problemas do Eagles também, mas nada disso adiantou. Ele continuou sendo massacrado. Se você tiver dúvida, procura aí, digita o nome dele no Google e você só vê achincalho, só xiste em relação ao nome Conor Orr. Então fica a pergunta, em 2026, será que a gente pode encarar com mais naturalidade uma lista de favoritos ao Super Bowl sem ter Eagles e Chiefs? Ou é mais provável que o glorioso Conor Orr pode ter feito de propósito, porque ele sabia que ia gerar debate acalorado, sabia que ele ia agitar as redes, que ele poderia viralizar, como ele viralizou? As duas alternativas estão corretas, porque, assim, vamos olhar com atenção. Lista de off-season é feita para isso. Cara, você vai ter lista do OL mais gordo. Tá tudo certo, gente. Vão discordar, vão falar, não, mas aquele lá é menos, aquele lá é mais, e é para isso, é para gerar o entretenimento fora da liga, porque são longos meses que a gente fica sem ter o que fazer, sem ter assunto. As coisas mais de bastidores, contrato, renovação, não são coisas tão prazerosas, né? Às vezes tem um burburinho ou outro, então a treta em si é o mais legal. Só que assim, eu fui atrás, porque aqui a gente é uma equipe responsável, eu fui atrás de ver, eu falei, tá, quais são os times que ele colocou? Na AFC tem o Ravens, Bills, Bengals, Broncos, Texans, Chargers e Patriots. Eu não vejo o Chiefs aí. Não vejo, sinceramente, pra mim, todos esses times. E aí, beleza, vamos falar. O melhor quarterback tem o Patrick Mahomes. Sim, voltando de lesão. A gente não sabe como que o Mahomes vai voltar. Se ele vai voltar 100%, como a gente falou, ou se ele vai voltar a 50%, talvez escalonando, no final da temporada melhor. Ele é excepcional, o Chiefs talvez esteja mais descansado, talvez volte a ser um contender, mas hoje, no cenário atual, não é. Já na NFC, aí eu discordaria por quê? A lista da NFC, Bears, Lions, Packers, Rams, Vikings, 49ers e Seahawks. Aqui eu tiraria o Vikings, talvez, para colocar o Eagles. Não, na verdade é Cowboys. Não é Vikings, não, é Cowboys. Cowboys? Tiraria o Cowboys. Tiraria o Cowboys pra pôr o Eagles. Agora eu queria ver a sua idoneidade, a sua Não, tiraria, porque assim, o que a gente tem? O Cowboys, ele vem de um prospecto, mas o prospecto do Cowboys, a reestruturação que tá fazendo, não é pra esse ano. É uma reestruturação que, beleza, você fortaleceu a sua defesa, você já tinha um ataque muito bem definido, a situação do George Pickens aparentemente está resolvida, ele, se não ficar, vai ter uma questão ali, uma troca boa, mas hoje eu acho que a única questão ali seria essa vaga no que eu puxei aqui tá o Vikings, mas seria essa, colocaria talvez o Eagles ali, mas não vejo hoje essa dominância total dos dois. Da Sports Illustrated mesmo o artigo, não acredito que tenha mudança depois, mas eu fui direto no artigo, o resto tá corretinho, vou mandar o link aqui no nosso chat para você conferir, inclusive manda lá. O primeiro na ordem que aparece, o primeiro, é o seu Cowboys. Foi justamente o que na sua lista. A minha listinha aqui tá com o Vikings, mas eu mantenho a mesma coisa na questão do Eagles. Mas assim, por detalhe, por questão de histórico, por questão de trabalho que vem sendo feito, o Eagles realmente teve problema com ele na temporada passada, mas eu acho que são coisas mais fáceis de alinhar do que o Dallas, que tá vindo por uma questão assim, foi uma baita reestruturação e uma reestruturação fora dos campos, porque o Jerry Jones, ele para quem é Cowboys, os meus 3 amigos lá do chat vão saber, né, que a mentalidade mudou um pouco para esse ano. No draft, tava lá, o Schottenheimer tava lá do lado, e o Jerry Jones nunca foi desse tipo, assim, ele vai participar, ele vai fazer as escolhas, não, ele sempre falava, eu sou o dono do time, como que ele falou lá, eu sou a Venezuela, não sei, uma coisa assim. Gente, ele realmente é uma mudança muito mais difícil, né, o Eagles são mudanças mais finas, eu acho, tem que mudar uma filosofia também, com a saída do A.J. Brown, acho que talvez, não sei o que mudaria, mas eu acho que não é esse, como que diz, esse espanto todo, o Chiefs e o Eagles não estarem, né, o último Super Bowl foi entre os Seahawks e Patriots, e tá tudo certo, mas a galera gosta de falar, né, e aí os torcedores do Chiefs ainda estão viúvos, né, então tem que deixar chorar um pouco. Eu entendo o choro ao redor dos Chiefs, porque, vamos ser honestos, a galera ainda
pensa no Chiefs muito se agarrando um pouco ao passado, tá? E aí vou trazer aqui um exemplo do futebol da bola redonda, né? Quando o Flamengo se desfez da relação com o Gabigol, teve muita gente também que reclamou, porque estava muito focado naquele Gabigol de 2019. Só que, cara, o Patrick Mahomes não é o mesmo. E não adianta a gente falar, ele tá voltando de lesão. Mais um ano que ele tá voltando de lesão. O Travis Kelce tá velho. Mais um ano que o Travis Kelce tá velho. O Chris Jones não é o mesmo cara. Mais um ano. Tudo isso o pessoal joga. Não, mas é o Chiefs, pô. Não, mas é. E vamos ser honestos. A maioria das pessoas que pensa isso, quando pensa isso, tá imaginando ali o Mahomes fazendo passe pro Travis Kelce ou fazendo algum vagabundo de wide receiver parecer que joga bola. Mas, cara, eu entendo o Chiefs não estar nessa lista. O Eagles eu já acho meio complicado, mas a gente precisa lembrar que o Eagles tem alguma coisa de vestiário que nunca fica aparecendo exatamente o que é, mas que vira e mexe dá uma esparramada. Vira e mexe dá uma esparramada. Dito isso, meu veredito essa lista aí é só para causar treta, por uma razão muito simples. Faz muito pouco sentido você fazer uma lista desse tipo nessa etapa que você está agora. Você nem viu os times em training camp ainda. Você não sabe quem vai ficar, quem vai ser cortado. Ainda tem gente para ser renovada, ainda tem gente para ser trocada. E dependendo do movimento que você faz, isso muda essa ordem. Então, qual é a função de você fazer uma lista nesse momento da temporada? Para mim é meio que você querer fazer uma lista do Oscar sem todos os filmes terem saído ainda. Tá cedo demais, gente. E, sinceramente, o objetivo do nosso amigo Conor aí foi atingido. Porque nós somos um podcast do Brasil e estamos aqui discutindo a lista dele. Não funcionou, Funcionou. Não fosse essa lista aí, eu não ia saber quem é esse senhor aí. Pois é. Só um parênteses aqui. Acho que é o João Lucas, né? O J. Lucas comentou aqui que o Ayuk já comentou o acidente do Shanahan. Que ele publicou, abre aspas, "You can't win the race if you crash out." Você não consegue ganhar a corrida se você bater antes. Então, não tinha visto, valeu pelo complemento aí. É a cara do Ayuk, né? É o jeitinho dele se manifestar na internet, é bem a carinha dele. Valeu pelo comentário aí, se for João, o João Lucas. Um abraço pra ele. Cara, concordo que pode ser, eu acho que o exercício dele, a gente olhando o artigo, ele é até bem feito, ele argumenta, ele baseia a sua opinião. Só que o favorito, no papel, é muito diferente do favorito jogando e enfrentando a concorrência. Então, eu entendo todos os argumentos de vocês, mas eu nunca vou colocar o Jaguars de Liam Cohen de técnico de Trevor Lawrence como favorito na frente do Chiefs, todo capenga, mas que tem Andy Reid e Patrick Mahomes. Não vou. Tem talento, reforço. Tá? Ravens, talvez por um pouco de clubismo. Bills, Broncos e Patriots, eu já acho até discutível. Tá? Por conta de trabalho. Mas e aí, jogador por jogador, vamos fazer... Não. Eu tô falando assim, de visão de quem assiste jogo preocupado com bastidor e quem vê muito jogo, mas sem assistir tape. Ravens, Bills, Broncos e Patriots, você colocar no mesmo bolo ou um pouco acima, eu sou capaz. Agora, Texans, a defesa é maravilhosa? O Stroud fez ano passado. Não deixou esse gosto ruim na boca de vocês, assim, que você lembra na hora que você lê Houston Texans? Esse cara num playoff ou num Super Bowl contra um time mais qualificado, num playoff contra o Chiefs do Mahomes, você vai apostar no Texans? É muito complicado, cara. É muito complicado. Claro, colocando o Mahomes recuperado de lesão e saudável, que é uma coisa que a gente tem que ver ainda. Porque a lesão foi muito grave, foi tarde na temporada, e ele voltou pro training camp liberado para treinar com uma perna da finura de um graveto e a outra da grossura do braço do Myles Garrett. Então, que Mahomes volta. Mas eu acho loucura total. Jaguars... Mas só fazendo um parênteses que o Texans ganhou do Chiefs ano passado. Não, tudo bem, só que na hora que o bicho pegar mesmo, né, porque não ganhou em playoff, ganhou na temporada regular. São outros stakes, como diz o outro. Não sei. A gente viu que CJ Stroud jogou contra o Patriots. Foi um jogo horrível, diga-se de passagem, eu assisti. Foi dolorido de assistir. Sangrar os olhos. O famoso jogo de defesa, você não gosta, não? Tá. A gente viu como que o CJ Stroud foi eliminado contra o Eu Patriots. até gosto de jogo de defesa, mas foi um jogo ruim mesmo, que ninguém acertava nada, daí o que acertava era meio na cagada. Eu lembro que eu assisti e falei, meu Deus, foi péssimo. Do lado da NFC, eu acho que é menos mística
igual da AFC que a gente tá falando de Chiefs e Andy Reid. A gente não, eu, né? Porque vocês ainda levaram mais a sério a lista do que eu. Do lado da NFC, eu acho que é menos mística e é mais talento. Porque o Eagles capengando, brigando no vestiário, tá aí disputando e vai em playoff todo ano, aquela confusão, e um dos melhores da... Eu não tô preparado pra colocar na frente deles ainda o Cowboys, desculpa, Jay. Nem o 49ers voltando de jogador principal voltando de lesão. E aí tudo bem, reforçou o Mike Evans. Mas o Mike Evans um ano mais velho também. Aquela confusão com o Brandon Ayuk. Então, não tô preparado pra passar Cowboys, 49ers, Packers talvez sim, e Bears eu tenho certeza que não. Lions, Rams e Seahawks na frente óbvia do Eagles? Ok, sou capaz de concordar. Bears, não tô preparado ainda. Packers, levemente sim. 49ers não sei, Cowboys não de jeito nenhum. Então, baseado em quê? Eu não vou fazer um tratado igual ele fez para justificar o voto em cada time e a ausência desses dois. Mas, pensando no peso da camisa, pensando no bastidor, pensando nos personagens, que é disso que a gente trata aqui no NFL, etc., eu me junto aos torcedores desses times que a gente não gosta tanto. Eu gosto só de alguns lá do grupo, não de todos, hein? Torcedores chatos, tá? Tanto de Eagles quanto de Chiefs. Mas eu acho que dessa vez o Chilique está coberto de razão. E o Vitor Leme concordando comigo como representante da torcida do Chiefs, falando que ele viveu para ser o mais sensato. Não, viveu não. Toda semana, imparcialidade você encontra é com o Ticas, tá? Depois dessa a gente pode seguir pro final, né? Bora de TD ou Fumble. Acertou a miserável. Lembrando que os apoiadores, participantes do NFL etc. Editoria também votam no TD ou Fumble previamente. Então daqui a pouco a gente traz o resultado do TD ou Fumble nas enquetes do NFL etc. Diretoria. Para começar, o novo coordenador ofensivo do Cardinals, Nathaniel Hackett, lembra dele? Pois é, desde os tempos do fracasso como head coach lá no Broncos e como coordenador ofensivo lá no Jets, ele é meio que olhado com rabo de olho, tanto pelos outros técnicos, jogadores, imprensa, torcedores em geral da NFL. Aí, no seu primeiro encontro com a imprensa no training camp lá de Arizona, no último sábado, ao ser perguntado sobre o desenvolvimento do calouro aí, terceira escolha geral do último draft, provavelmente futura cara da franquia Jeremiah Love, o Nathaniel Hackett disse que o running back era definitivamente um rookie, definitivamente um calouro. Então, sinceridade total, sem se importar com a sua imagem na liga ou com menosprezar publicamente o próprio jogador. É TD ou fumble pro Hackett? É fumble porque ele desconhece o que significa ser sincero. Ser sincero não é falar tudo o que você pensa. Você tem que pensar no que é adequado falar ou não. E não tem nenhuma razão para você botar o seu jogador calouro numa fogueira dessa no meio da imprensa a troco de quê? Então, fumble. A menos que o jogador tenha falado para ele que gosta desse tipo de incentivo em público, é fumble, porque o teu treinador chegar numa coletiva, numa entrevista, sei lá, e falar uma coisa dessa, nem que ele estivesse brincando, seria uma coisa que realmente, assim, ajudar não vai, né? A menos que nem eu falei, se o perfil do cara é ser motivado dessa forma, mas eu acho muito difícil, para mim é fumble. Fui pegar o contexto da fala e realmente ele faz todo um preâmbulo, né, que percebe que o cara tá evoluindo a cada dia, que ele tá se adaptando até mais rápido do que a média, com a velocidade do treino, do jogo e tal, mas que ele é definitivamente um calouro. Então, com a experiência do Hackett, com tanto que ele já apanhou, com esse estilão dele de sincericida, e a gente já trouxe outros sincericidos dele aqui antes, tem o que dar fumble, né? Não é possível, cara, que ele vai falar isso sem pesar as consequências, tanto do holofote quanto pro jogador. Aí já teve que soltar nota para se explicar na sequência. Fumble, né? A gente tá unânime no fumble, mas eu estou abismado. Pode ser que eu tenha redigido mal a enquete lá no NFL etc. Diretoria. Porque no NFL etc. Diretoria está 92% de TD, só 8% fumble. Então, galera gostou da sinceridade de Nathaniel Hackett, eu estou abismado. Da galera discordando frontalmente de nós, conforme Kyle Shanahan frontalmente batendo na pobre da moça dirigindo lá na freeway da Bay Area. Interessante, né? Ainda sobre reflexos da comoção com a Copa do Mundo,
os americanos fãs de NFL, que se envolveram aí com o maior evento, o maior esporte do planeta, começaram a debater nas redes sobre as vantagens e a possibilidade da NFL promover um Third Place Bowl, famoso bowl de terceiro lugar, ou, traduzindo aqui para a nossa realidade Copa do Mundo, a famosa disputa de terceiro lugar. Seria um jogo entre os finalistas de conferências eliminados, como preliminar no sábado pré-Super Bowl. Então, disputa de terceiro lugar na NFL, é TD ou Fumble? Eu vou dar TD pra mim, porque eu gosto de assistir jogo da NFL e eu vou querer ter mais um jogo que vai provavelmente ser um jogão, porque são os times que não chegaram no Super Bowl, então eu gostaria de ver esse jogo. Tipo assim, nossa, e se fosse essa final, a gente vai poder ter esse gostinho de ter provavelmente um jogão. Mas, cara, na série Ted Lasso, que é um jogador, pra quem não assistiu ainda, ele é um jogador, é um treinador de futebol americano que vai pra Inglaterra treinar um time de futebol, e ele fica abismado com o empate. Ele fala, como assim vocês empatam? Daí ele fala assim, rebaixamento também, mas quando o time já tá rebaixado, né? Ele falou assim, como que é lá no futebol americano? Daí ele falou assim, a gente continua jogando o resto da temporada totalmente sem motivação nenhuma, e é isso, entendeu? Então eu não sei se lá isso teria muita aderência, assim, né? Os caras tá jogando, estão vendo quem que é o pior, o melhor entre os piores, né? Tipo, acho que seria uma coisa mais ou menos assim pros americanos. Acho que eles talvez não ligariam tanto. Mas pra mim, quanto mais futebol americano melhor, eu dou TD. Olha, eu fiquei muito indeciso, mas eu vou dar TD porque eu gosto da ideia. Mas essa ideia não cola na cultura americana nem fudendo. Essa cultura de, como diria minha querida Tina Turner, simply the best, better than the rest. Cara, eu não consigo imaginar os dois times que perderam se juntando pra fazer um jogo. Pra mim, apareceu um jogo de pre-season, assim. Acho que a energia do jogo seria essa. E eles teriam que fazer uma manobra de marketing muito boa pra poder promover esse jogo, né? Vamos ver aqui dos perdedores quem é o menos perdedor. Seria o primeiro jogo da off-season da temporada que vem, né? Eles já iam colocar todos os calouros pra jogar lá, os reservas. Então, a não ser que tivesse uma vantagem muito significativa, uma coisa que o campeão disso aí ganhasse, cara, acho que ninguém ia topar isso aí, não. Eu tô de Fumble. Eu acho que o Super Bowl já tem um hype tão grande e é tão gostoso passar por esse hype. Conjecturando o último jogo, o campeonato. E aí você vai ter um outro jogo pra dividir essas 2 semanas, ainda mais sendo na véspera. E por mais que eu goste da ideia de ter um jogo a mais, achar que a experiência poderia até ser interessante, eu vou de Fumble, porque eu acho que o Super Bowl só tem o tamanho que tem, porque o holofote é todo jogado só nele, nessas 2 semanas entre as finais de conferência e a final. A final do Super Bowl, gostou? Aqui a gente não tem preconceito. A gente fala a final do Super Bowl e não critica ninguém que fala assim. Então, por esse motivo só eu dou Fumble, porque condições normais de temperatura e pressão, acho que eu até daria TD. E ó, no NFL de CS diretoria, um dos maiores amassos, tá? 95% de Fumble e 5% TD, para a ideia da disputa de terceiro lugar na NFL. Para terminar, essa foi ótima, viu? Putz, inacreditável. Mike Vrabel, depois de toda essa off-season aí conturbada, problemas pessoais expostos em público, apareceu na primeira coletiva do training camp com um vira-latinha filhote para promover uma campanha de adoção de pets abandonados. Então ele estava carregando ali, segurando um vira-latinha muito fofo, por sinal. Ou será que era para promover a campanha, ou será que era para se defender das perguntas sobre o adultério com a Diana Russini? Então, usar filhote fofo e uma boa causa de escudo em entrevista coletiva é TD ou Fumble? É Fumble porque essa manobra aí foi descarada. Até que ele quisesse promover a campanha de adoção, teria que ser num outro momento, né, cara? Não na primeira coletiva do training camp, né? Desculpa, Mike Vrabel, mas não vai dar pra passar pano não, meu filho. Eu vou dar TD, porque se é pra ver o Mike Vrabel falando, eu prefiro ver ele falando com um filhotinho do lado e anunciando uma causa boa lá, porque... Eu vou de TD também. Estou com a minoria. Eu e Jay estamos com a minoria, maioria absoluta, 92-8 também. Fumble em vez de TD, mas eu tô de TD porque qualquer oportunidade de promover a adoção de vira-latas, inclusive esse que vocês ouvem atrapalhando a nossa gravação toda terça-feira, latindo na nossa orelha, é um vira-latinha adotado também. Então, qualquer oportunidade é oportunidade. Se, depois de tudo que ele passou aí, essa off-season, ele decidiu usar essa campanha de escudo, eu vou dar TD, porque pelo menos foi uma campanha boa. Podia ser pior, podia ser uma causa menos nobre, já que é vira-latinha adoção,
Aí me pegou. Não consigo dar fumble. Vou dar TD. Eu, a minoria dos 8% na NFL de editoria e a nossa gloriosa Geisiane Carneiro. Estamos juntos. Falando nisso, estamos juntos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sua participação VIP aqui no NFL etc. Espero te ver novamente em breve. Fique bem, seus recados, seus abraços finais, Jay. É isso, galera. Só pra constar, se tivesse disputa de terceiro lugar ano passado, seria ali Broncos e Rams, tá? Eu ia querer ver. Mas é isso, obrigada. Estava ausentinha aqui, mas foi sempre muito bom estar com vocês, sempre muito bom jogar um papinho fora aqui, que é muito gostoso, muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um abraço, boa semana pra todo mundo aí e até a próxima. Magal, será que veremos mais cortes de John Harbaugh aí na semana por vir? Agora o Training Camp bombando, os social medias ficam horrorosa, né? Os social medias não, né? Certa fatia da imprensa canalha, recalcada, fica ali pegando no pé do meu querido Herbie. Deixa o homem trabalhar, gente. Deixa o homem trabalhar. Então um abraço pra você. Semana que vem, muito obrigado a você que nos ouviu mais uma vez, você que chegou aqui, agora é Training Camp bombando, é Fantasy sendo organizado, não se esqueça, ainda dá tempo de você participar, através do apoia.se/NFL etc. Mais novidades, polêmicas, fofocas e notícias semana que vem, terça-feira, a partir das 19h no YouTube. Esperamos que com menos problemas técnicos. Desculpa aí a galera que acompanhou desde cedo. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e valeu!